Capítulo 51. O dia do casamento da irmã delas chegou, e Jane e Elizabeth sentiram por ela o que provavelmente ela sentia por si mesma. A carruagem foi enviada para encontrá-los e deveriam voltar por ela na hora do jantar. A chegada deles foi temida pelas meninas Bennet, mais velhas e mais particularmente por Jane, que deu a Lídia os sentimentos que teriam aflorados nela mesma. Fosse ela a culpada, e estava triste ao pensar o que sua irmã deveria suportar. Eles chegaram. A família estava reunida na sala de desejum para recebê-los. Sorrisos aportaram no rosto de Sra. Bennet assim que seguiram até a porta. O seu marido parecia impenetravelmente sério. As filhas alarmadas, ansiosas e irrequietas. A voz de Lídia foi ouvida no vestíbulo. A porta se abriu e ela correu sala adentro. A sua mãe se adiantou, a abraçou e a recepcionou com arrebatamento. Deu a sua mão com um sorriso afetuoso ao Wickham, que seguia a sua esposa, e desejou a ambos alegria com uma rapidez que demonstrava que não havia nenhuma dúvida quanto à felicidade deles. A recepção dada pelo Sr. Bennet àqueles que voltavam não foi tão cordial. A sua feição ganhou mais austeridade e mal abriu os lábios. A tranquila firmeza do jovem casal, de fato, era o bastante para provocá-lo. Elizabeth estava desgostosa e até a senhorita Bennet estava chocada. Lídia ainda era Lídia, indomável, desavergonhada, selvagem, barulhenta e destemida. Ela ia de irmã em irmã, exigindo as suas congratulações. E quando, por fim, todos se sentaram, ela olhou ansiosamente ao redor da sala e, percebendo pouca alteração no cômodo, observou com uma risada que fazia muito tempo desde que estivera ali. Wickham não estava mais angustiado do que ela, mas seus modos eram sempre tão agradáveis que, tivesse seu caráter e seu casamento sido exatamente o que deveriam, seus sorrisos e seu discurso fácil ao invocar a relação deles teria encantado a todos. Elizabeth não acreditara nele com igual segurança, mas se sentou, resolvida dentro de si a não forçar os limites no futuro à imprudência de um homem imprudente. Ela corou e Jane corou, mas os rostos dos dois que causaram a confusão não sofreram nenhuma alteração de cor. Não havia falta de assunto. A noiva e sua mãe não podiam, ambas, falar rápido o bastante. E Wickham, que ocorreu de se sentar perto de Elizabeth, começou a perguntar pelos seus conhecidos na vizinhança, com uma tranquilidade bem-humorada que a faria se sentir incapaz de corresponder em suas respostas. Pareciam cada um deles ter as memórias mais felizes do mundo. Nada do passado era relembrado com dor, e Lídia conduziu voluntariamente aos temas que suas irmãs não teriam aludido pelo mundo. Pensem apenas que foram 3 meses, ela exclamou, desde que me fui. Afirmo que parece uma quinzena, e ainda muitas coisas aconteceram nesse interim. Bom Deus, quando parti, estou certa de que não tinha ideia de estar casada até que voltasse novamente. Porém, pensei que seria muito divertido se eu estivesse. Seu pai ergueu os olhos. Jane estava incomodada. Elizabeth olhou para Lídia expressivamente, mas ela,
que nunca ouvia algo do qual considerava ser insensível, alegremente continuou: Ó mamãe, as pessoas dos arredores sabem que me casei hoje? Estava temerosa de que não soubessem. Ultrapassamos William Gondigan em seu cabriolé. Então resolvi que ele deveria saber. Abaixei a janela lateral perto dele, tirei minha luva e deixei minha mão descansar no batente da janela para que ele pudesse ver o anel. E então me inclinei e sorri como qualquer coisa. Elizabeth já não podia mais suportar. Ela se levantou e saiu da sala, e não mais retornou, até que os ouviu passar pelo corredor para a sala de jantar. Então, ela se juntou a eles a tempo suficiente para ver Lídia, em ansiosa pompa, caminhar até a mão direita de sua mãe e ouvi-la dizer para sua irmã mais velha: Ah, Jane, eu ocupo seu lugar agora, e você deve se rebaixar, pois sou uma mulher casada. Não era de se supor que o tempo daria a Lídia aquele embaraço do qual ela fora totalmente tão livre a princípio. Sua tranquilidade e seu bom humor aumentaram. Ela ansiava por ver Senhorita Phillips, os Lucas e todos os demais vizinhos para ouvir a si mesma ser chamada de Senhora Wickham por cada um deles. E no entretempo ela foi, após o jantar, exibir seu anel e se gabar de estar casada para Senhora Hill e as duas criadas. Bem, mamãe, disse ela, quando todos voltaram para a sala de desejum. E o que acha do meu marido? Ele não é um homem encantador? Estou certa de que todas as minhas irmãs me invejam. Espero apenas que tenham metade da minha sorte. Todas deveriam ir a Birgiton. Aquele é o lugar para se conseguir maridos. Que pena, mamãe, não temos ido todas juntas. Bem verdade, e por minha vontade teríamos ido. Mas, minha querida Lídia, não gosto nem um pouco que você se mude para tão longe. Deve ser assim? Ó Deus, sim, não há nada nisso. Deverei gostar de tudo. Você e papai e minhas irmãs deverão vir e nos visitar. Deveremos estar em Newcastle durante todo o inverno. E ouso dizer que haverá alguns bailes e cuidarei para arranjar bons parceiros para todas elas. Irei gostar mais do que qualquer coisa, disse sua mãe. E então, quando forem embora, poderão deixar uma ou duas de minhas irmãs e ouso dizer que conseguirei maridos para elas antes que o inverno termine. Eu lhe agradeço pela minha parte do favor, disse Elizabeth, mas eu, particularmente, não gosto da sua maneira de arrumar maridos. Seus visitantes não deveriam permanecer mais de 10 dias entre eles. Sr. Wickham recebera o seu comissionamento antes de deixar Londres e deveria se juntar ao seu regimento ao fim de uma quinzena. Ninguém, além da Sra. Bennet, lamentou que a estadia deles fosse tão curta e ocupou a maior parte do tempo fazendo visitas com sua filha e a ter frequentes festas em casa. Tais festas eram aceitáveis para todos. Evitar o círculo familiar era ainda mais desejável para aqueles que pensavam do que para aqueles que não. A afeição de Wickham por Lídia era exatamente o que Elizabeth esperava encontrar. Era desigual a que Lídia sentia por ele. Era desigual a que Lídia sentia por ele. Ela mal precisava daquela observação para se assegurar, pela razão das coisas, que a fuga tinha sido produzida mais pela força do amor dela do que pela dele. E teria se perguntado o porquê, sem uma paixão arrebatadora por ela, dele ter escolhido fugir afinal, se não estivesse certa que sua fuga se tornara necessária pela desgraça das circunstâncias
E se fosse esse o caso, ele não era o jovem que resistiria a uma oportunidade de ter uma companheira. Lídia era excessivamente apaixonada por ele. Ele era o seu querido Wickham em todas as ocasiões. Ninguém deveria competir contra ele. Ele fazia todas as melhores coisas do mundo. E estava certa de que mataria mais pássaros em 1º de setembro do que qualquer outro na região. Uma manhã, logo depois da chegada deles, quando estava sentada com suas 2 irmãs mais velhas, ela disse para Elizabeth: Lizzie, creio que nunca lhe contei sobre meu casamento. Você não estava por perto quando contei à mamãe e às outras sobre ele. Você não está curiosa em saber como ele foi arranjado? Na verdade, não, respondeu Elizabeth. Acho que já disse o bastante sobre o assunto. Ah, você é tão estranha, mas devo lhe contar como se passou. Casamo-nos, como você sabe, em Santo Clemente, porque a residência de Wickham era naquela paróquia, e foi concordado que deveríamos estar todos lá às 11 horas. Meu tio, minha tia e eu deveríamos ir juntos. Os outros iriam nos encontrar na igreja. Bem, a manhã de domingo chegou e eu estava tão agitada. Eu tinha tanto medo, sabe, que algo acontecesse para nos separar. E então eu teria ficado muito perturbada. E havia minha tia por todo o tempo em que me vesti, rezando e falando como se estivesse lendo um sermão. Porém, mal ouvi uma palavra do que ela falou, pois estava pensando como você pode supor em meu querido Wickham. Queria saber se ele se casaria com seu casaco azul. Bem, então tomamos o desjejum às 10, como de hábito. Pensei que nunca terminaria, pois, a propósito, você tem de entender que meus tios estavam terrivelmente desagradáveis todo o tempo em que estive com eles. Se acreditar em mim, não pus os pés fora da porta, embora estivesse ali há uma quinzena. Nenhuma festa, plano, nada. Esteja certa de que Londres estava bem vazia, porém, o pequeno teatro estava aberto. Bem, e assim que a carruagem parou à porta, meu tio foi chamado por causa dos negócios por aquele homem horrível, Sr. Stone. E então, como você sabe, quando eles se encontram, aquilo nunca acaba. Bem, estava tão assustada que não sabia o que fazer, pois meu tio deveria me levar ao altar. E se estivéssemos atrasados, não poderíamos nos casar naquele dia. Mas, por sorte, ele voltou em 10 minutos, e então todos saímos. Contudo, lembrei-me depois que se ele não pudesse ir, o casamento não seria cancelado, pois Mr. Darcy poderia ter me levado também. Mr. Darcy, repetiu Elizabeth com extrema surpresa. Oh, sim, ele deveria ir para lá com Wickham, sabe? Mas que cabeça a minha, esqueci. Não deveria dizer uma palavra sobre isso. Prometi a eles sinceramente. O que dirá Wickham? Deveria ser um segredo. Se era segredo, disse Jenny, não diga mais nenhuma palavra sobre o assunto. Você pode confiar que não perguntarei mais nada. Oh, certamente, disse Elizabeth, embora ardendo de curiosidade. Não lhe faremos mais perguntas. Obrigada, disse Lídia, pois se perguntassem, com certeza eu contaria tudo e então o Wickham ficaria bravo. Com tal encorajamento a perguntar, Elizabeth foi forçada a colocar o assunto além de seu poder, ao sair correndo. Porém, viver sem saber em circunstância era impossível, ou pelo menos era impossível não tentar obter alguma informação. Mr. Darcy esteve no casamento de sua irmã. Era exatamente o lugar e entre as pessoas que ele aparentemente menos tinha a fazer e menos vontade de ir. Hipóteses sobre o significado disso
rápidas e loucas atravessaram sua mente, mas não se satisfez com nenhuma. Aquelas que mais a agradaram, que colocavam sua conduta sob a luz mais nobre, pareciam mais improváveis. Não podia suportar tanto suspense e, impacientemente, agarrando uma folha de papel, escreveu uma breve carta à tia para exigir uma explicação do que Lídia deixara escapar, se fosse compatível com o segredo que se pretendia. Pode prontamente compreender, ela acrescentou, qual deve ser minha curiosidade em saber como uma pessoa sem vínculo com alguém de nós e, comparativamente falando, um estranho à nossa família esteve entre vocês naquele momento. Por favor, escreva instantaneamente e deixe-me compreender, a menos que deva, por motivos muito irrefutáveis, permanecer no segredo que Lídia parece julgar necessário. E então esforçar-me-ei em me satisfazer com a ignorância. Não que eu deva, porém, ela acrescentou para si mesma, enquanto terminava a carta. E, minha querida tia, se não me contar de uma maneira honrada, certamente terei de me reduzir a truques e estratagemas para descobrir. O delicado senso de honra de Jenny não a permitiria falar com Elizabeth, em particular, sobre o que Lídia havia revelado. Elizabeth estava feliz por isso, até que parecesse que suas perguntas pudessem receber alguma satisfação, preferiria ficar sem uma confidente. Fim do capítulo 51.